Fala, galera! E aí, mais um sábado juntos, o último, que vamos então ter os pastores competindo, que é o lado bom e ruim da competição. E aí, quem será que vai ganhar? Bora aí! E aí, fala com a galera. É bom estar de volta, a torcida aí tem que animar muito e espero que não tenha muita coisa difícil para fazer hoje. Será? Olá pessoal, hoje não posso ficar muito atrás, hein? Vamos lá na torcida, força! E é isso aí, então vamos começar a competição. Nessa brincadeira tem aqui, ó, 5 bolinhas dentro dessa caixa e eles têm que colocar o cinto na cintura com a caixinha para trás. E aí eles escolhem os movimentos para conseguir tirar então as bolinhas de dentro. 1, 2, 3 e já! Valendo! 1, 2, 3, 4. Tá demais isso! Falta um pra cada! Tá mais difícil essa! Vamos lá! Vamos lá! Saiu! Foi sensacional, gente. Então, o Pastor Dani conseguiu tirar as bolinhas primeiro. Então, galera, essa brincadeira, eles têm que encher a bexiga e, ó, soltar o ar e ir derrubando todos os copos. Quem derrubar primeiro, então, ganha. 1, 2, 3 e já! Vamos lá, olha esse fôlego aí. Vamos lá, galera. Olha aí. Vamos lá, todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos. Vamos. Vamos ver. A pessoa tá complicada aí. Aê! Então essa o pastor Fabiano ganhou. Nessa brincadeira, então, eles têm 3 bolinhas e eles têm que pingar e cair sem ajudar com as mãos. Eles pingam e aí tem que colocar a bolinha dentro do copo. Quem fizer as 3 primeiras ganha a brincadeira. Já! Pode pingar quantas vezes quiser. Tudo bem, 2 caíram, 2. Não, ele derrubou uma. Peraí, desvira essa bola aí. Tá aqui. Você não quer desfazer o negócio? Você tá chutando. Hã? Tá, peraí. Vai. Ganhou! Essa brincadeira tem 1 minuto para ver quem come mais o pão, só que é de um jeito diferente. 1, 2, 3 e foi! Tem que erguer mais a perna. Tem que erguer mais a perna pro pão descer. Eu penso assim. Aê! Vamos lá. Vai. É isso aí, corre lá, vamos lá. Tá quase!
Acabou! Então o pastor Fabiano comeu, então, esse tanto. E vamos ver agora, então, o pastor Deni. 1 minuto, então, para o pastor Deni, começando agora. Vai! Não pode pôr a mão, Deni. Você não pode. Vai. Calma. Eu tô passando mal. Vai, você cansa. 2, 3 e foi. Vai lá. Deu! Acabou! E não tem nem muito pra comparar. O pastor Fabiano ganhou essa. Então essa prova é um circuito que eles têm que fazer com o negócio no pescoço, usando o espelhinho sem olhar para trás. E quem fizer em menos tempo ganha. Só que cada vez que eles pisarem fora, eles levam uma penalidade, que é acrescentar 5 segundos no tempo. E se fizerem o gol, eles ganham 10 segundos. Tá bom? Então vamos ver o ímpar par quem começa. Vai lá. Você quer ir primeiro? O Deni vai primeiro. Então, o Deni vai primeiro. 3 e já! Uma penalidade. 2 penalidades. E não fez o gol. Ixi, uma penalidade, 2. Então, 4 penalidades. Isso, cuidado. 5. 6 penalidades. Um, 2, 3 e já. Uma penalidade. Tempo. 2, 3. Opa, pulou, volta. 4. Não, é isso, aí mesmo, 4. Volta 5. Isso, vai lá e faz o gol. Não, vem, corre aqui, corre, vem pra cá. Vai, com um pé só, vai lá. Pé de cada vez, isso. 6 penalidades. 7 e 8, calma. Isso, 8 penalidades. Isso, vai. Agora tem que os 2 pés entrar no... aí, o pneu, vai lá. Cuidado. E... Ali. Ah! Pronto. Então o pastor Fabiano, com as penalidades, foram 9 e não teve o gol. Então ele fez 1 minuto e 47 segundos. Então o pastor Deni fez 1 minuto e 17 segundos. Então essa prova o pastor Deni leva. Então essa brincadeira tem os números aqui nos ingredientes de 1 a 10. Ele vai escolher 5 números e aí a gente coloca um pouquinho de cada, bate tudo com um copo de água e só tem que tomar. Então vai, você escolhe os números, vai escolhendo e eu vou colocando de 1 a 10. Então um pouquinho, vamos colocar água aqui, né? Um copo de água, uma colher então, sopa de cebola. Delícia, hein? Só uma colherzinha. Olha, aí você sabe pra onde você vai, né? Então, vai lá. Outro. 4. Um chocolatinho. Esse é bom. Esse é gostoso. Imagina,
Um chocolatinho com sopa de cebola. Delícia, hein? Olha, essa receita, vai anotando aí, galera. Vamos quebrar aqui o chocolate. Vai. Então, um pouquinho de leite. Que delícia. Então, na verdade, eu vou pôr meio copo de leite. Vai. Um alhozinho. Vai ficar bem temperado. Delícia, hein? Que beleza. E eu com a mão cheirando alho, mas tá bom, né? E agora, mais um? Claro. 9. Esse aqui é gostoso. Então vamos lá? Colocar então a leve. E aí a gente bate. Vamos pôr o suco. Meio copo de suco. O cheirinho, ó. Delícia, gente. Que sensacional. Vamos bater então? Solta o som aí, Gabriel. Então, olha que delicinha. O chocolate que você escolheu. A pessoa faz uma chantagem emocional. Vai lá. Então, vamos lá. Vou pôr aqui o tempo que você consegue tomar isso. Não tem. Mas é tudo muito saudável. Vai lá. Tem que usar uma técnica militar quando eu comia lesma. Ai, que nojo. Técnica militar quando ele comia lesma. Vamos lá. 1, 2... 1, 2, 3 e já. Ai, que horror. Que delícia. Não vomita. Aê! Que delícia! 19 segundos. Então vai, escolhe de 1 a 10, um número. 1. Então, 2 colherzinhas de vinagre. Né? E vinagre faz muito bem, gente. Olha só, bem saudável. Vai, outro número, Dani. 4. Delícia! Um chocolatezinho. Muito bom, hein? Vai lá, outro número. 6. Então, água de coco. O Dani gosta de água de coco. Um pouquinho de água de coco. Vai lá, Dani, mais 2 números. 7. Delícia. Leite. Mais um número. 9. Ah, não ficou tão ruim não esse. Ficou uma delícia. Que delícia. Saudável, hein? Então eu vou colocar aqui, cronometrar. Não pode fazer assim e é só tomar. Põe aqui na mesa igual o pastor Fabiano. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Faz bem pra saúde. Tomou tudo? Tomou tudo? Ah, não acredito. Então, o pastor Dani tomou tudo em 20 segundos. Quem levou essa, então, foi o pastor Fabiano. Então, o vencedor, com a diferença de 1 ponto, hein? 1 ponto. O vencedor é... E o troféu aqui, ó. Eles iam ganhar um prêmio, não ia? Esse aqui, só que na verdade vocês deixam aqui, tá? Então, o vencedor, 1 ponto, é o pastor Dani!
Valeu, galera! Boa noite, jovens do Alive e o resto quem está acompanhando a gente aí. Mais uma vez, através de mídia social, estamos juntos. Saudades, como sempre, de vocês. Ao mesmo tempo, louvo a Deus para a vida de cada um. E o contato que nós temos através de WhatsApp e tudo mais tem sido muito bom. E aproveito sem dúvida, mas não vejo a hora de estar juntos nesse prédio mais uma vez. Hoje à noite teremos nosso convidado aqui, pastor André Fabiano, para um bate-papo sobre esporte, sendo nossa terceira reunião e conversa, né, essas atividades, essas brincadeiras, essas competições um com o outro. Tem sido muito bom e gostoso. E foi bom novamente hoje à noite fazendo isso. E hoje nós vamos ter um bate-papo. Para quem gosta de esporte, já viu The Book is on the Table, conversa sobre futebol e esporte. Nós vamos ter um desse sobre vida de esporte, memórias de esporte, coisas que nós gostamos, curtimos, aprendizados no esporte e com certeza também coisas que Deus tem nos ensinado através de competição em geral. E para terminar, o pastor André Fabiano vai dar umas palavras para a igreja mesmo, para os jovens e o resto que vão estar assistindo, sobre como aprender da competição, como ser, né, na vida, que a vida, enfim, tem muitas oportunidades de competir, como nós deveríamos, na luz da palavra de Deus, agir em tudo isso. Então hoje vai ter um bate-papo olhando mais um para o outro, e vocês acompanhem aí, tem umas perguntas um para o outro, e que seja um tempo gostoso para vocês aí, nesse assunto. Gostaria de começar. Esporte, eu sei que você gosta, você se considera um atleta ou um jogador? Qual esporte você gosta? Sim. E aí, pessoal, beleza? Estamos aí então para falar um pouquinho com vocês. Obrigado, pastor Deni, pelo convite. Aí. E é gostoso. Hoje um tema bem diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre competição, sobre esportes. E é uma área que a gente gosta também. Porém, nunca viemos nas câmeras ou diante delas para falar de esporte, sobre né? esse assunto. Teus pastores gostam de esporte, gente? Sim, sim. Bom, se eu me considero atleta, eu creio que não me considero atleta. Eu já fui no passado, bem distante, porém, a gente faz um pouco de exercício. Acho que há um ano para cá, a gente tem se exercitado um pouco mais, Sim. Mas não como atleta, Sim. Apenas para manter a saúde mesmo, né? Sim. Mas a gente gosta muito de esporte, principalmente futebol, que cresci com isso. Para os jovens que já jogou com ele, eu lembro, nós tivemos um Ginca Live e o pastor André Fabiano marcou. Você lembra quantos gols você marcou aquele dia? Pode falar, né? Toda humildade. Foi uns 6 ou 7 gols e ele levou tudo. Ganhou tudo, todo mundo ficou assim. Eu marquei um gol aquele dia, foi gol contra, mas foi um gol. Mas é interessante que o pastor mencionou isso. Eu lembro o dia que nós foi em Campinas. Fomos ouvir um palestrante falar, né? Você lembra quem era? Sim, foi em Campinas, Você lembra quem era? Foi no CTPI. Sim. Que é o Centro de Plantação de Igreja, lá do Ricardo Agreste, né? Sim. Na Chácara Primavera, e tinha o pastor Ziel Machado. Ziel, foi ele. Foi interessante que a gente foi ouvir palavra e eles deram uma dura ele falou sobre como pastores, para estar bem, né, na vida, também tem que estar exercitando. Né? E falou, e aí, quantos de vocês não estão fazendo quase nada e tudo? E eu levantei minha mão e o pastor levantou junto, assim, nessa coisa. E ele falou como ele virou um cara que era bem acima do peso, ele emagreceu. Era bem obeso, né? Daí ele estava perdendo a saúde e aquilo afetava ministério, tudo na vida dele, porque está tudo interligado. A parte física, a parte emocional, afeta também o espiritual, né? Tudo afeta. Nós somos seres integrais. E aí ele começou a correr, fazer caminhada, foi emagrecendo. Hoje ele é maratonista. E ele já tem uma certa idade, acho que mais de 60 anos, pelo que a gente viu lá. Então naquele dia a gente foi entramos no carro, impactados, até porque eles deram uma estatística de que mais de 90%, não sei se você lembra disso, lembro. mais de 90% dos pastores
é sedentário. Sedentário. Então a gente ficou preocupado e a gente estava no sedentarismo. Entramos no carro e falou, foi para nós hoje. Sim, Uma sim. dura, mas enfim, sobre a pergunta, eu considero você um atleta nessa forma de uma pessoa jovem ainda, mas com 45 anos, Olha, mas ainda não muito jovem. ainda participando em futebol, gosta muito, acompanha. E nós vamos ter umas conversas sobre Sim, esporte. sim. Vou fazer Legal. uma pergunta que você pode fazer para mim. Maravilha. Então, é isso aí. Memórias de esporte, você foi criado jogando futebol, imagino. Sim, sim. Tá bom? Eu cresci jogando bola na rua, a gente jogava muita bola. Naquele tempo a molecada brincava muito na rua, hoje já é um pouco diferente, até por causa de segurança Sim. das crianças, né? Hoje é um tempo mais difícil. Porém, naquela época a gente brincava muito na rua e também cresci disputando campeonato aqui em Araras, entre bairros, jogava em times aqui também da cidade. Olha só. Então era muito legal essa competição. Eu só comecei a ter dificuldade uma época porque meus avós eram daqui da igreja, sempre eu também cresci aqui. E os campeonatos de futebol eram sempre no domingo de manhã. E eu tinha que estar aqui na escola dominical. E aí não dava para eu participar de alguns campeonatos. Eu ficava meio frustrado porque jogador ele quer treinar e jogar. Eu treinava e não jogava. E vinha para a escola dominical. Mas valeu a pena. A primeira até. música da escola dominical é bom estarmos aqui louvando a Deus. E você fala, Deus me ajuda a cantar isso com sinceridade. Não é bom estar aqui não, eu quero jogar futebol. Exatamente, exatamente. Então assim, cresci jogando futebol. Aí na escola tinha uma matéria, eu creio que tem até hoje, mas tinha a matéria de educação física. Eu amava, era a matéria que eu mais gostava, era educação física. Muito mais, 1000 vezes mais, por exemplo, que matemática. Sim. Né? Matemática eu sei que é de Deus, porque Deus criou a matemática, mas para mim é bem difícil também. Assim. E eu gostava muito de educação física, porque tinha os esportes, não só o futebol, obviamente que era mais futebol de salão, mas a gente brincava muito de vôlei, aprendi vôlei na escola, basquete, por incrível que pareça. Aquele dia eu passei vergonha aqui, porque eu nunca fiz aquelas firulas lá, né? Mas para brincar assim, até que a gente jogava na educação física. E eu me lembro um fato de que uma vez, aí foi a última vez, encerrei minha carreira no basquete, que foi quando eu arremessei a bola assim na tabela, ela voltou com tudo, eu fui pegar o rebote, e aí deu no dedinho, o dedinho entortou pra cá, estourou meu dedo. Nossa, e faz isso, basquete faz. Fui com fratura lá pro hospital do basquete. Nossa. Então daí eu falei, não, basquete já encerrei, né? Já tá bom por hoje. Mas assim, a gente brincava bastante. E brincadeiras de rua também. Né, que era, de certa forma, competição. A gente chamava um negócio lá de massa franca. Aquilo dá até briga, de tanta competição que tinha, né? Então, a gente cresceu assim, com esportes de rua, esportes dos mais variados, e sempre gostei. Nunca fui assim um grande competidor, eu creio. Nunca fui assim de ganhar grandes coisas, tal. Mas sempre gostei de competir, né? Então, legal. E você lá em Goiás? Eu fui criado numa escola para filhos de missionários e a escola americana começava às 8 da manhã, 3 da tarde terminava. 3h30 a gente estava na quadra. Basquete, salão, né, futsal. Mesmo que, incrível que pareça, eu jogava futsal e meu futebol não é o mais forte, mas jogo vôlei. E daí, no final de semana, a gente jogava campo. E a gente tinha uma mesa de tênis, de mesa. Eu gostava muito de vôlei de praia. A gente tinha vôlei de praia em Goiás. Só de areia, em Goiás, né? Pois é. E de fato era de areia, a gente jogava também. Mas sempre esporte, basquete. Eu viajei, fiz jogos abertos com o time da cidade de basquete. Legal. E tênis de mesa também. E sempre gostei de competir. Né? E eu gostaria de perguntar sobre isso. Você anda criando, você também jogou para a cidade, coisa assim. Competição.
Você acha que você sempre teve domínio próprio da competição? Mudou através dos anos? Né? Eu conheço a tua história de conversão. Será que mudou depois da conversão essa área? Claro que é uma área que continua. Sim. Porque eu fico maravilhado, né? Nós sendo pastores, mas eu já vi tantos pastores que, cara, é o contrário de exemplo no campo. Sim, sim. Mas muitas pessoas têm essa ideia de futebol é futebol, esporte é esporte. Competição é competição. Quando termina, daí a gente pode ser nós. Mas você acha que mostra um pouquinho de quem você era, quem você é hoje? Isso mudou um pouco? Eu acredito que muita gente tem essa mentalidade. Eu acredito que uma época da minha vida, eu pensava nessa dicotomia. Separado. Então, a minha vida é uma coisa. Sim. Quem eu sou, os meus valores, princípios. Quando eu estou competindo, é um mundo neutro. É um universo paralelo. Então aqui eu posso tudo. Xingar, ou ficar bravo. E o que eu faço aqui nesse universo paralelo, ou nesse universo neutro, em termos de regras morais ou ética, então isso não diz aquilo que eu sou. Morre aqui. Morre aqui e terminou a competição, eu continuo sendo quem eu era, ou quem eu sempre fui. Mas aí a gente vê que não é assim. Eu creio que a competição é neutra. Agora, nós não somos neutros na competição. A competição é neutra no sentido de ela não tem uma moralidade em si. Agora, nós que competimos, sim. Então, assim, a competição ela serve para mostrar quem nós somos. Sim. Ela serve para evidenciar o lado bom nosso. Sim. E ela também serve para evidenciar o nosso lado ruim. Infelizmente. Então, vem muito à tona, na hora da competição, áreas da minha vida que estão lá. Não foi a competição que criou aquilo. Não é nem a culpa já estava lá competição. dentro aquilo. E a competição só trouxe à tona. Então, é que nem aquela velha ilustração do sachê, o saco de chá, que você pega e coloca aqui na água quente, o que vai sair do saco de chá? O que está lá dentro. Então, se é erva cidreira, se é camomila, se é boldo. Então, a água quente só trouxe à tona aquilo que estava dentro do saquinho. Então, eu creio que a competição, muitas vezes, é essa água quente. Sim. E o nosso coração é evidenciado quando nós estamos competindo. Então, aí é ira, orgulho demais, falta de domínio próprio. Você não tem juízo, mentira, né? Mentira. Não toquei na bola, nem toquei. Sim. Viu não foi falta. Não foi. Tal, não bola sei é nossa. Pois não bateu na minha mão. A bola não entrou. De Maradona, né? A bola não entrou, mas entrou 1 metro. Aí não tem aquele equipamento, né, que tem hoje em dia na Copa do Mundo que verifica se entrou ou não entrou. Não adianta falar que não. Comprova. Então, assim, evidencia muito o que está dentro do nosso coração. Então, a competição ela é muito boa nesse sentido, porque mostra áreas da nossa vida boas e também pode mostrar áreas ruins. E eu creio assim que competindo, isso já ficou muito evidente. Eu lembro assim... Já tomou cartão vermelho? O povo quer saber. Olha, cartão vermelho... Muitos amarelos. Não. Eu acho que não, assim, não estou lembrado, mas amarelo certamente, com certeza. E assim, eu vi que eu tinha muita dificuldade ainda na área da competição no seminário. Porque a gente pensa assim, não, seminaristas são semi-anjos. Não foi falta, foi sim. O pessoal pensa assim, olha para seminarista, pensa assim, não, são pessoas quase angelicais. Sim. E não são. Então eu lembro de campeonatos lá no seminário que eu estudei, tinha os grupões e também as classes, né? 1º ano, 2º, 3º, e tinha os campeonatos lá, meu Deus. E ali tudo depois virou pastor, né? Inclusive eu. Mas quando a gente ia para os campeonatos, algumas pessoas se revelavam, inclusive eu, em algumas vezes, em algumas situações. Eu lembro uma vez que um professor meu estava apitando o jogo, ele era o juiz, e um rapaz do outro time, ele fez uma falta feia em mim, muito feia,
E o juiz não deu, que era meu professor. Eu lembro que eu levantei ali do chão, mas eu falei tanto, não falei palavrão, mas eu me esquentei, me alterei tanto. E era um campeonato simples, interclasses, Lá dentro. e que não valia quase que nada. Nem um troféu. Era uma brincadeira Sei. que a gente estava fazendo ali e também servia para interação entre os alunos, fortalecer até a comunhão. Porém, esse negócio da competição, né, traz à tona esse lado do orgulho, da ira, Sim. e a gente precisa se controlar, Sim. entendeu? Então, eu já fui em campeonatos até de igrejas. Nossa, é o E pior. não foi Infelizmente, legal. tem que falar Não isso. foi às vezes legal. É o pior. E era assim, também para evangelizar as pessoas de fora. Foi um tiro pela culatra, porque os de Às fora vezes. olharam e não viram muito reflexo de Cristo ali, não. Pois é. Entendeu? Então, a competição em si, ela tem esse fator de ser essa água fervendo. Sim. E o nosso coração é esse saquinho de chá que é mergulhado nessa água da competição e ali sai o que está dentro do coração. Concordo. Os pecados e também as coisas boas, Sim. né, saem nessa área, né? Então, eu creio que ainda competindo, ainda tem sim coisas que a competição mostra que o meu coração precisa de santificação, precisa ser moldado. Muito bom. Questão de humildade, domínio próprio, enfim. Muito Então, bom. são áreas, né? Você tem um atleta que você admira, talvez, ou alguns, ou uma comparação, talvez, de um estilo de jogador, Sim. um atleta, o que for, o que você... Eu cresci assim, assistindo muito futebol, o campeonato italiano era o grande campeonato na época, quando eu era criança, adolescente. Hoje é a Premier League, né, pessoal? E tem a Champions também, Champions League. Mas na época era o campeonato italiano. E eu lembro, era marcante porque a gente chegava da igreja, ia almoçar, e era na hora do almoço de domingo, e minha mãe sempre fazia, geralmente, macarrão, e lembrava a comida italiana, essas coisas, né? E ficava aquele clima meio italiano dentro de casa, a gente é de família italiana também, e aí a gente assistindo o campeonato italiano e vendo Maradona, que era um excelente jogador, foi comparado a Pelé, apesar de que o pessoal fala que o Pelé jogou muito mais, né? E eu acredito nisso, até porque o Pelé é brasileiro, Maradona né, é argentino, né? Vai. Aí você tem, na época tinha um time lá do Milan, que eu gostava demais, tinham 3 holandeses, Gullit, Van Basten e Rijkaard, e enfim, eu gostava muito de futebol. Porém, nessa época, apesar de eu amar o Maradona, assim, eu gostava muito de um jogador brasileiro, que era o Romário. E eu era muito fã do Romário. Eu lembro que a gente não tinha condição financeira como hoje para comprar camisa de time de futebol, porque naquela época a camisa de time de futebol já era muito cara, talvez até mais cara do que hoje, né? E eu lembro o Romário jogava no Vasco da Gama. Eu ia perguntar, era Vasco. E então, eu sempre fui corintiano, né? Mas time do Rio, pode tudo bem. Enfim, eu sempre torci para o Corinthians, porém tinha uma admiração muito grande pelo Romário, queria que o Romário fosse para o Corinthians. E depois eu até vi uma entrevista recente do Romário, que ele disse que ele quase foi para o Corinthians. Acho que ano 2000, alguma coisa assim. E aí não deu certo no final das contas. E já fui no Morumbi, assisti a seleção brasileira, o Romário fez um gol. Que ano foi essa, você lembra? Eu estava no seminário, foi em 2001, eliminatórias para a Copa de 2002, certo. Que o Brasil foi campeão. Que ele acabou não indo. O povo bravo com isso. Mas ele fez alguns gols nas eliminatórias e ajudou o Brasil a se classificar. Então, assim, eu gostava muito do Romário. Eu lembro das Olimpíadas, se eu não me engano, 88, e eram Olimpíadas de Seul, na Coreia, Coreia do Sul. E aí eu lembro que eu acordava de madrugada antes de ir para a escola, porque lá o horário é bem diferente daqui, né, o fuso horário. E aí eu acordava tipo 4, 5 horas da manhã para ver a seleção brasileira, para assistir o Romário jogar. Então ele jogava muita bola. Aí o Ronaldo Fenômeno também
era fã do Ronaldo, isso como jogador. Sim. Mas eu creio que existe uma diferença até entre jogador e atleta, porque tem o jogador atleta e tem o jogador que não é atleta. E quem acompanha futebol sabe dessa diferença. Você vê Pelé conseguiu unir os dois, tanto o jogador como o atleta, tanto é que ele foi eleito o atleta do século. Ele, para a época dele, ele estava à frente do seu tempo, porque ele tinha um preparo físico Que os outros não os outros não tinham. E além do talento natural que ele tinha esse lado físico também Sim. privilegiado. Demais. Então ele era muito acima da média, muito acima dos outros jogadores. Hoje em dia a diferença entre basicamente Messi e Cristiano Ronaldo, apesar de que o Messi é um atleta também, mas o Cristiano Ronaldo mais atleta, é muito mais Messi atleta. mais o nato jogador. Exatamente. Talento nato, simplesmente, e o Cristiano Ronaldo... O Messi é o talento natural. nato. Ele não se esforça para fazer o que ele mesma faz, ele tem que ter o preparo físico, senão ele não joga futebol hoje. Porém, o Cristiano Ronaldo, ele não é um talento natural, ele foi forjado. Sim. Então ele se supera muito, ele se dedica muito, muito mais do que o Messi, muito mais do que qualquer jogador. Estava vendo entrevista de jogadores até da seleção portuguesa, onde o Cristiano Ronaldo joga, Sim. e eles falando que ele é líder, ele é o capitão da seleção portuguesa, é o melhor jogador do mundo, pelo menos era Sim, até sim. pouco tempo atrás, agora é o Messi de novo, mas eles viam nele um exemplo Sempre. em todas as áreas, tanto fora de campo, porque o pessoal vê o Cristiano como metrosexual e parece assim que o cara Só é porque é egoísta, estiloso, o que for, sim. não sei o quê, mas as pessoas dizem, as pessoas que conhecem ele, que ele tem uma vida de família, super regrado, disciplinado. Ele chega primeiro no campo, para o treinamento, é o último a sair, se dedica muito mais do que todo mundo. Profissionalismo, né, Muito também. mais. É uma pessoa humana, Sim. de ajudar. Então assim, eu vejo essa diferença, né, entre o atleta e o jogador. Tem jogador que é atleta, isso faz a diferença. Sim. Tem jogador que não está nem que nem o Romário. O Romário era um jogador, Sim. mas ele não era um atleta. Sim. Ele não era de se dedicar, porque Sim. senão ele teria ido muito mais longe. Sim. Ronaldo Gaúcho. Sim. Teve um momento que ele foi atleta, mas depois que ele parou de ser Ah, atleta, sou bom. ele falou assim, eu sou bom, o meu Sou talento natural basta, ele caiu. Sim. Né? Sim. Então, unir Sim. os dois. Então, eu admirei muito como jogador, né? Não como necessariamente atleta e nem como modelo de vida fora dos campos. Sim. Como jogador, o Romário. Sim. Como modelo fora dos campos, é difícil você buscar no futebol também, né? alguma pessoa. Até porque, assim, a gente corre muito risco de falar de alguém e por não conviver, a gente cometer algum erro. Porque a gente só conhece mesmo as pessoas convivendo Como com a as gente vê, pessoas. sim. Não é? Agora, eu posso ter uma impressão de alguém, agora de modelo, assim, que a gente correta, percebe, vida correta, que não é perfeita no caso, né? Talvez o jogador que você gosta também, Kaká. é o Kaká, né? Sim. Que assim é, me pelo vem menos, mais pelo na menos, cabeça. Sim, pelo menos um cristão, né, que luta, mas pelo menos exemplar em muitas áreas. Sim. Né? Tinha o Marcelinho Carioca, Nossa. do meu glorioso Timão, e esse era demais, porque ele jogava muita bola. Jogava. Ele era craque. Na minha opinião, assim, Rivelino, Sócrates, que são ícones do Corinthians, eles eram mais jogadores do que o Marcelinho Carioca. Porém, o Marcelinho, ele se tornou mais ídolo, né, do Corinthians em si, não ídolo, no sentido que eu idolatro ele, mas de pessoa importante, jogador importante, fãs, do que o próprio Sócrates, Rivelino, dentre outros grandes jogadores que jogaram no Corinthians, porque ele ganhou muita coisa. E ele jogava muito na época do Corinthians. Eu lembro. E o Marcelinho, ele era uma figura, porque ele ganhava um campeonato. Eu lembro de uma final, os palmeirenses vão ficar bravos, né? Mas eu lembro de uma final em 95, eu lembro. Corinthians eu lembro. e Palmeiras, no final do Paulista,
E Assisti Marcelinho Carioca fez um golaço de falta. Finalzinho, não foi? E eu vim para o culto aqui à noite, é a hora que eu saí aqui nesse pontilhão, aqui nessa ponte, o Roberto Carlos estava sentado ali, Você tá jogador do Palmeiras. Eu acho que o nossa. ônibus do Palmeiras passou por aqui, porque o Nossa. jogo, se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto, Tá. não foi em São Paulo. Tá. Deu algum problema, não sei, ou vendeu o jogo para o interior. E eu vi ele lá cabisbaixo. Tá Roberto brincando. Carlos, Você viu hein? ele? Real Madrid. De Araras, aqui, jogador de aqui, né? Araras. Caramba. E aquele dia o Marcelinho acabou com o jogo. Nossa. Fez um golaço assim de falta, o Corinthians ganhou. A gente foi festejar tudo. E aí ele com aquela faixa 100%, 100% Jesus. Eu lembro dessa época. E o povo, cara, não sei se ele mostra Jesus muito, Sim, não, sim. mas. E depois a vida dele era uma tragédia. Era uma tragédia. Então, Sim. no dia a dia. Sim. E Sim. então ele mostrava uma coisa no campo, a faixinha e tal, mas a vida dele não condizia. Todo Sim. mundo sabia que o Marcelinho não era um exemplo, né, em campo. Assim. É interessante que você mencionou a coisa de atleta e jogador. Eu acho legal, a gente pode levar isso para nossa vida, né, espiritual também. Sim. Porque como tem pessoas que parecem nato, né, alguém que, sei lá, mostra o amor de Jesus naturalmente porque é extrovertido, uma pessoa dada. E daí tem um atleta que, né, que tem que ralar para chegar no jogador, assim, exemplar. Sim. E a Bíblia diz que nós somos para ser atleta, né? A Bíblia nos compara como atletas, né? O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele usa essa comparação do soldado, do lavrador Sim. e do atleta para o cristão. E era uma figura muito importante na época do apóstolo Paulo, porque a gente pensa em Olimpíadas só para esses tempos. Mas Olimpíadas é algo assim que já acontece há muito tempo atrás, ainda da Grécia Antiga, né? Sim. E Atenas, Sim. e aqueles jogos atléticos, não era nem a Olimpíadas, eram os jogos atléticos, e celebrados esses jogos no Império Romano todo. Incrível, então, né? no mundo romano da época do apóstolo Paulo, na época de Cristo, você tem estádios em vários lugares do mundo, né? Não só lá na Grécia, mas em vários lugares você tinha competições. Competição sempre existiu. Sim, sim. Então, Paulo fala, nos chama, né, de atletas, e a gente tem que ser disciplinado. E que disciplina que é no caso? Eu creio que são as disciplinas espirituais. Sim. É a leitura da Bíblia, diária, sua vida devocional, vida de oração, boas obras, o serviço a Deus, o ministério. Então você tem que se exercitar constantemente nessas disciplinas para que você cresça Sim. na graça, você cresça espiritualmente e você se fortaleça. Né? Então, fantástico. É bem assim. Tem aquela pessoa que tem mais facilidade para as coisas, mas tem outras que são mais disciplinadas, e tem a pessoa que une os dois, Sim. que é o ideal. Sim. A pessoa, ela tem uma... Às vezes até usando o dom espiritual dele, né? Sim, como nato tem e dedica a ser usado por Deus naquela área e deixar o Espírito Santo, né, conduzi-lo naquela área. Exatamente. E daí os dois... Sim. Fantástico. Aí é um meio para progredir, né? Sim. E unir os dois. Sim. O dom espiritual. E Paulo fala também sobre o dom espiritual para nós crescermos no nosso dom. Sim. Porque uma coisa é nós recebemos o dom do Espírito Santo, qualquer dom espiritual para o serviço a Deus, para a edificação da igreja. Mas esse dom, ele pode ser aperfeiçoado. Você recebeu o dom pastoral, o dom da pregação, mas Deus te dá a capacidade para você ser um atleta nesse sentido de se dedicar, se aperfeiçoar, para cada vez mais ser melhor naquilo que você faz. Não para a sua glória, obviamente, mas para a edificação da igreja e para a glória de Deus. De ensino, fantástico, fantástico. Assim como o atleta. Por exemplo, um Cristiano Ronaldo da vida, ele faz o melhor. Isso é bom para quem? Só para ele? Não. Ele ganha lá os prêmios de melhor do mundo e tal, mas quem que ganha campeonato? Não é só ele. É o Real Madrid, é o time que ele está jogando agora, Juventus.
Portugal, se bem que Portugal é complicado, né? Tem uns jogadorzinhos lá bem ruinzinhos, né? É verdade, Mas, dá dó. Na mas Copa sempre dá dó. assim, mas assim, ele faz a diferença Sim. para o time. Sim, Então, na medida que eu cresço nas disciplinas, sim. como um atleta cristão nesse sentido de buscar mais a Deus, a igreja melhora, a igreja Sim. cresce, pessoas ao meu lado vão ser abençoadas. Sim, legal. Eu lembro que eu mencionei semana passada, talvez, que eu falei de competição, que a gente tem que competir contra nós mesmos, como eu era ano passado, ontem, para melhorar, para a glória de Deus, né? E competir contra nós mesmos, como o apóstolo Paulo falou, né? Para a honra e glória de Deus. Então, fantástico. Gente, difícil que eu acho que eu nunca levei um cartão amarelo na vida, porém eu levei um vermelho uma vez. E hoje é engraçado, foi lá em Goiás, e hoje esse rapaz que eu fiz a falta nele, ele está no seminário. Olha só. E eu lembro que eu perdi, empurrei ele caiu por cima da bola, levei um vermelho, eu pedi perdão 1000 vezes, fiquei sentindo tão mal, não quis mais saber do jogo. Eu falei, cara, que feio isso. E naquela época ele nem era convertido. Sei. E como é importante a gente lembrar que até esporte é uma oportunidade de mostrar Cristo. Exatamente. Né? E com outros crentes, falar, todo mundo é crente aqui, a gente é só jogo. Não, como é o momento de mostrar a nossa maturidade no andar e tudo mais. Olha, muito gostoso, legal. Muito bom. A gente podia ficar conversando horas. Eu podia falar só de basquete, você futebol, a gente mistura. Só fala para o memórias. pessoal aí, para eles saberem, eu sei quem é, mas quem que é assim o seu atleta preferido, jogador, provavelmente de basquete? Atleta predileto, também, como a gente admira jogadores, atletas, né? O LeBron James sendo o melhor jogador da NBA, né? Tem discussão disso, mas a pessoa fala o Michael Jordan era de todos os tempos e talvez seja. O Jordan é como se fosse o Pelé é igual do Pelé basquete. do basquete. E daí eu penso do lado de um raçudo, mas um cara que, igual o Cristiano Ronaldo, vamos supor, fora da quadra, exemplar também, um cara que dedica a ajudar pessoas, nesse Covid que a gente está passando, um cara que está fazendo a diferença, LeBron James. LeBron. E um cara que, nato, porém, trabalha assim na academia, sempre, nunca é suficiente para ser melhor, e ele faz todos os jogadores melhor em volta dele. Sim. Né, assistência que mostra que o cara toca a bola, ele tem mais do que os outros fantásticos do passado, né, em comparação, e um cara que eu admiro muito nisso, e ele sempre tem mostrado ser um cavalheiro no esporte, né? Eu acho que a gente pode levar isso para nossa vida também. Legal. Sempre ser humilde e sempre tentar ser melhor, né, para a glória de Deus na nossa vida. Então, como competição é uma coisa boa, eu acho que pode tirar o lado ruim, mas a gente pode falar, Deus, me molde, me molde para tua glória. Quando mostra o lado ruim é bom também. Sim. Desde que a gente faça essa leitura. Sim. Eu preciso melhorar esse lado ruim. Né? Então, legal. Fantástico. Foi gostoso estar aqui. Muito bom. Só para terminar, você tem uma palavra, talvez, para a PIBA, para todos assistindo, os jovens também, de competir, não é somente esporte. Quem ouviu essa entrevista, esse bate-papo aqui, fala, eu não sou de esporte, esses jogadores nem conheço, lembro do Romário, talvez, mas o que é uma palavra, assim, você pode falar da palavra de Deus mesmo, para como a gente deve ser, como igreja, talvez, em competição. Competição envolve... Né, a gente sempre leva isso, mas é verdade, a parte de louvor, a parte de talvez lugar onde tem o holofote, dando aula e tudo, mas como igreja, como você pode dar uma palavra assim, talvez, para ajudar a gente nessa área, talvez? Ok. Pode olhar para a câmera. Eu creio que o pastor Deni também já falou isso, né? Competição está presente em tudo, não só nos esportes. A gente vive um mundo competitivo. Certamente tem os meninos que competem um com o outro pela menina que gosta, né? Então, será que tem isso na live? Será? Não tem. Aqui no Live não tem, não, mas imagina. em outras igrejas, outras igrejas grupos, tem. Mas aqui não tem. Mas é uma realidade que acontece fora daqui, não na PIBA. Né? E você tem competição nas redes sociais. Muito. Né? Quem vai escrever a melhor frase, quem vai, enfim, falar alguma
coisa de impacto. E então a gente tem competição de beleza, Sim. as moças ou Sim. até os rapazes, enfim. A competição está presente no mercado Sim. de trabalho, Tudo. em tudo na vida. Na questão da igreja é que a gente precisa identificar contra quem nós estamos competindo, em primeiro Sim. lugar. Em primeiro lugar, nós não estamos competindo uns com os outros, Sim. como irmãos em Cristo. Sim. Nós somos da mesma comunidade, mesma igreja, ministérios diferentes, mas nós fazemos parte de um mesmo time. Todo mundo aqui veste a camisa do mesmo time, Amém. do reino de Deus. Sim. Então, o triste, pastor Dani, é quando nós vemos pessoas do mesmo time competindo entre si. Só que essa não é a competição que nós temos que competir. A competição é contra o inimigo, o mundo, o diabo, as trevas. Aí a gente tem que estar unido, vencer as diferenças, as vaidades, e a gente poder competir contra o inimigo que a gente tem que batalhar contra. Sim, é tão importante isso. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? A competição ser um contra o outro, quando deveríamos ser um time, como, por exemplo, a gente vê no vôlei, um esporte para sair do futebol, do basquete, né? Um joga a bola para o outro, então é o nosso time aqui que tem que estar unido, bem sincronizado, bem treinado, contra o outro adversário lá, contra o outro time. Para receber o ataque, exatamente, juntos. Exatamente. Cada um tem a sua função, um defende, um levanta, outro ataca, outro corta. E assim tem que ser a igreja. Cada um no seu papel, na sua função, desempenhando bem a sua área, mas competindo contra o adversário, quem tem que competir, e não um contra nós. Mas sim um inimigo. Exatamente, também não é contra outra igreja. Sim. Tem muita competição entre igrejas, infelizmente. Mas nós somos do mesmo time, o reino de Deus, e devemos competir contra os nossos adversários, então unirmos forças e levarmos o evangelho, a mensagem lá fora, e aqui dentro também a gente se amar, se respeitar, não ter essa competição. Querer o melhor para o outro mais do que nós mesmos, que difícil. Porque isso só divide, né? A competição dentro do corpo de Cristo. E todo mundo sofre. Ela só divide, então vamos competir certo. Vamos competir contra realmente o adversário que nós temos que competir, que é contra as trevas. Agora nós aqui vamos lutar para que possamos viver unidos, juntos, e um time realmente ali bem harmonizado, para que possamos crescer e possamos representar bem o nosso técnico, Amém. A nossa pátria, a nossa bandeira, que é a bandeira do reino de Deus, a bandeira de Jesus Cristo. Fantástico, fantástico. Pastor André Fabiano, muito obrigado. Esse tempo foi muito bom. Esses 3 semanas de competição, um com o outro, que foi mais para diversão. Com certeza. E somos longe de perfeitos, mas eu aqui, perante a Câmara e todos os jovens, eu agradeço para a tua vida. E como é bom trabalhar juntos para o reino de Deus, sem ter competição entre nós. Sim. Eu acho que muitas igrejas sofrem com isso. Talvez até pessoas assistindo aí, sabe, tua igreja. Eu louvo a Deus que nós trabalhamos longe de perfeitos juntos, mas bem juntos, sempre encorajando um ao outro, não buscando querer. Infelizmente, eu tenho ouvido tanto de outros pastores conversar. Isso eu converso para outro dia. Mas como eu louvo a Deus para essa igreja, e que essa igreja, junto com os líderes, sempre levantando, encorajando um ao outro. Amém. Para a glória de Deus, não o nosso, né? Sim. Mas como é bom. Amém. Vamos terminar com a oração. E eu te convido para orar. E André Fabiano, por favor, ore por nós. E obrigado. Foi uma conversa um pouquinho mais extensa, mas acho muito bom, de bom aproveito. Lembrando que estamos no mesmo time, porque Cristo é o nosso técnico. Amém? Amém. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo aqui. Amém. E onde pudemos compartilhar a vida e essas histórias, e pudemos, ó Deus, trazer aplicações para a nossa vida cristã, e como a própria Bíblia faz, usar esses símbolos, essas figuras, inclusive do esporte, para aplicar na vida do cristão. Então,
que tenha sido bom, ó Deus, para os jovens que assistiram, para as pessoas que vão assistir ainda, assim como foi para nós aqui. Abençoe a nossa igreja, que nós possamos ser um time unido, um time que Amém. obedece às ordens do seu Sim, técnico, Deus. um time Amém. bem treinado nas disciplinas cristãs, e que possamos ser um time vitorioso, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Valeu, Live, pessoal. estamos juntos e espero que você curtiu as brincadeiras, as competições entre aqui os pastores. Lembrando que a gente pode tirar aproveito isso para nossas vidas também. E é sempre bom divertir, porque é bom demais estar no time de Jesus juntos, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Tamo pastor. junto aqui. Abraço, Valeu. pessoal.